Outro exemplo então de aplicação da transformada de Laplace, um circuito de primeira ordem, um RC. Agora, a gente sabe aqui que no capacitor a corrente, que essa corrente I aqui definida no circuito, passando pelo capacitor, ela é dada pela relação a capacitância vezes a taxa de variação de tensão sobre esse capacitor. E aí para esse circuito aqui RC, eu posso escrever a LKT, que é dada pela tensão no meu capacitor, que é simplesmente V, mais a tensão no resistor. Com esse sentido, com essa polaridade de corrente que eu defini aqui, o potencial no resistor vai ser positivo ou negativo, simplesmente RI, né? Isso aqui é igual a zero. Agora a tensão no capacitor, aliás a corrente aqui, né? Eu posso substituir por essa expressão, então eu tenho que a tensão no capacitor, que é a tensão V do meu circuito, mais R vezes I, posso expressar daquela forma a notação agora simplificada, né? V ponto como a derivada, então vai ser RC, simplesmente RC, V ponto, para a notação de, não sei aqui, da derivada primeira, né? E agora é possível resolver essa expressão aqui, essa equação diferencial no domínio do tempo, né? Bem, sem problema. A gente tem aquela constante RC do meu circuito. Nós vamos aplicar a transformada. Então, primeiro a gente aplica a transformada. De transformada de V, simplesmente a gente vai chamar de VS, né? Então, toda a minha equação aqui fica como transformada do primeiro termo, é V, mais RC, vezes a transformada da derivada. A transformada da derivada é dada pela... Só relembrando aqui, a transformada da derivada de uma função, né, é S vezes a função no domínio do tempo menos um valor inicial, V0. No domínio esse V aqui no domínio do tempo, e esse aqui é a função, a própria VS, né? Então a minha equação fica RC vezes tudo isso aí, ou seja, S vezes a minha função no domínio do tempo, V de S, né? Vamos chamar aqui primeiro de V de S, menos o valor no instante t0 da minha função V de t. Ok? E isso aqui vai ser igual a zero. Aqui a gente está trabalhando com valores genéricos, né? não numéricos. Então, V0 é um valor qualquer. Pode ser zero, pode ser outro valor qualquer, a tensão inicial no capacitor. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, agora sim, abandonando aqui, escrevendo só V, né? Deixando implícito que é V de S. Eu tenho V mais RC, que são constantes do meu circuito, vai ser a nossa constante aí, RC, vezes S, vezes V, menos RC, V de zero, que é um valor também, o valor inicial de tensão no circuito. Agora eu tenho que isolar a minha função V, então eu fico com V 1 mais RCS. Isso tudo igual a RC V0. Então V vai ser igual a RC vezes V0, o valor inicial, sobre 1 mais RCS. Né? Então, agora de novo a gente tem que tentar deixar essa expressão aqui em algo que seja similar ao que a gente já conhece, que a gente conhece uma expressão parecida aí, que é 1 sobre S mais um alfa, né? Então, de novo, meu objetivo aqui é deixar esse coeficiente do S, transformar ele para 1, né? E deixar ele aqui na frente do meu termo, né? Do meu denominador. Então, como é que eu transformo aqui? Divide por RC, aliás, né? Divide por RC aqui em cima e divide por RC aqui embaixo, que a gente não está alterando a função, né?
não está sofrendo alteração nenhuma, dividindo em cima e embaixo por RC. Dividir em cima aqui vai cancelar esse termo, e aqui, então a gente vai ficar, vamos escrever simplesmente 1, eu vou ficar agora com o RC, S dividido por RC, ou simplesmente S, e mais 1 sobre RC, certo? E no numerador aqui eu dividi por, cancelei o RC, isso aqui ainda vai estar multiplicado por o valor inicial, V0. Então essa forma aqui a gente sabe que o par transformado, de novo, é a função exponencial, um e na menos alfa de t, tem o par transformado aí com 1 sobre S mais alfa. Então, se eu quero obter a minha função v de t, a gente aplica a transformada inversa de V0 é um valor constante, então já posso tirar ele aqui fora da minha transformada. Eu tenho que fazer a transformada inversa de 1 sobre S mais 1 sobre RC. Então, a função v de t é o valor inicial, V0, vezes transformada inversa desse termo aqui é a exponencial, uma função exponencial, de menos 1 sobre RC vezes t. Né? Isso aqui, tudo transformada inversa unilateral, válida para t maior do que zero. Né? Deixar explícito que vale para t maior que zero, ou multiplicar aqui pela função degrau. Okay? Ambas as formas aí estão corretas, certo? Então, ó, isso aqui não é a forma também da resposta que a gente tinha lá do circuito RC, resolvendo aquela equação diferencial no domínio do tempo, a gente encontrou exatamente essa expressão exponencial com esse termo de decaimento, né, que a gente chamava lá o tal do circuito, dado por RC, né, a constante de decaimento desse circuito aqui. Se a gente mudar agora para esse mesmo circuito, só que agora com uma função forçante também genérica qualquer, que eu vou chamar de E de t, se a gente escrever agora, eu quero de novo achar uma expressão para a corrente no tempo, eu escrevo a equação, a LKT desse circuito aqui. E da LKT a gente vai ter que é menos a minha função E de t, que é a forçante do circuito, mais a tensão V sobre o capacitor, mais a tensão sobre o resistor, que é simplesmente R vezes I. Isso aqui é igual a zero. E eu posso escrever como V mais a corrente, substituindo de novo corrente pelo capacitor, é igual a capacitância vezes a derivada da tensão. Né? Ou simplesmente I igual a C vezes V ponto, representando a derivada primeira. V mais R V ponto é igual a simplesmente a minha função E, também abandonando ali, deixando implícito que é uma função no tempo, E de t, né? Fazendo a transformada inversa, aliás, fazendo a transformada de Laplace, do primeiro termo é simplesmente V de S mais R vezes a transformada da derivada. Transformada da derivada é S vezes V de S menos o valor inicial, V0. E a transformada de E, né, eu vou dizer que é simplesmente uma função maiúscula de S. Okay? Lembrando que o meu objetivo aqui é achar
uma expressão, não para corrente, né? A gente está procurando aqui uma expressão para V de t. Então, aqui eu tenho V de S mais aqui também multiplicado por C, né? Que é a corrente aqui. Aqui a gente tem a capacitância. Faltou o termo da capacitância aqui. A capacitância vem daqui e a resistência vem da lei de Ohm. Então, Vs mais RC S Vs menos RC vezes V0 igual a uma E de S aí. Então, o mesmo procedimento, agora isolando V de S, ficar com 1 mais RC vezes S. Isso aqui vai ser igual a uma função E de S mais RC V0. Então, Vs vai ser igual a 1 E de S dividido por 1 mais RCS mais, no segundo termo aqui, RC V0 também sobre 1 mais RC vezes S. Esse termo aqui, ó, ele é exatamente igual, ó, a esse termo aqui que a gente achou analisando o circuito sem a fonte, né? Sem a forçante. Ó, são iguais, RC V0 sobre 1 vezes RC, ou seja, essa parte aqui, a transformada inversa, vai ser o mesmo processo que a gente fez aqui. Então, aquela parte, a transformada inversa, vai dar exatamente igual a isso aqui. Tá? O que a gente precisa fazer de diferente aqui é essa, ou o que fica implícito é essa E de S. Aí depende, né, o que é essa função E de S. Né? Eu deixei um termo genérico. Essa aqui a gente sabe que é a resposta transitória. Que a gente fez anteriormente. Essa parte aqui vai ser a resposta forçada. Que aí depende qual é que é aquela minha função de t. Eu posso testar, vamos supondo, vamos fazer, caso a E de t no circuito RC ele seja a minha função degrau, ou seja, para t maior do que zero, aquela fonte vale 1 volt, né? Aquela fonte lá no circuito vale 1 volt, então a gente vai ter que essa função de S, ela é a transformada inversa da degrau, a transformada, aliás, da degrau, que vale 1 sobre S. Então a nossa expressão E de S fica sendo 1 sobre S, né? E de S agora vale 1 sobre S, nesse caso aqui, dividido por 1 mais RCS. E a outra parte igual à nossa resposta transitória, que eu já posso simplificar, dividir por RC em cima e embaixo aqui, vai ficar como uma constante V0 vezes 1 sobre S mais 1 sobre RC, né? Que essa parte a gente já conhece. Esse termo aqui eu posso reescrever como 1 sobre S 1 mais RC S, né? Esse primeiro termo. Se eu fizer o mesmo procedimento anteriormente para deixar o S com coeficiente 1 aqui, né? Então eu vou dividir por RC aqui em cima
e dividir por RC aqui embaixo. Então, deixa eu só apagar aqui para deixar só esse termo aqui. Então eu posso reescrever este cara da seguinte forma, simplesmente 1 sobre RC dividido por S vezes S mais 1 sobre RC. E aí, para esse termo, a gente tem que para facilitar a resolução dessa equação, vai ter que separar ele em frações parciais e um coeficiente A sobre S mais um coeficiente B sobre S mais 1 sobre RC. Então a gente descobre o A vai ser igual a toda essa minha função aqui vezes S, ou seja, vai cancelar os S, a gente vai ficar com 1 sobre RC sobre S mais 1 sobre RC e avaliar isso quando S é igual a zero. Que valor é esse S igual a zero? É o polo dessa fração, dessa função aqui. Isso aqui é um polo. Quando isso aqui é igual a zero, a gente tem um polo na minha função, né? Então, se eu avaliar isso aqui, ó, substituindo S igual a zero, fica 1 sobre RC sobre 1 sobre RC, ou seja, simplesmente o A vale 1. E o B é se eu pegar de novo toda essa expressão aqui e multiplicar por esse termo. Então, eu cancelo S mais 1 sobre RC, e aí resta 1 sobre RC sobre S. E eu avalio agora sobre o outro polo, o polo dessa parte aqui, deste termo, que é para este termo, né, eu tenho um polo em S igual a zero, e aqui para este termo a gente tem um polo em S igual a menos 1 sobre RC. Então são esses termos aqui que a gente tem que avaliar sempre no polo para achar o valor dos coeficientes, né? Menos 1 sobre RC. Em circuitos, né, a gente usa o termo polo aí. Então o B, quando S vale menos 1 sobre RC, a gente tem de novo 1 sobre RC sobre 1 sobre RC, só que agora é negativo, ou seja, menos 1. Então A vale 1 e B vale menos 1. Então a minha função V de S, eu posso reescrever ela, V de S igual a 1 sobre 1 sobre o primeiro termo A, que é simplesmente S. O segundo termo B é negativo, então menos 1 sobre S mais 1 sobre RC. E o restante da equação é aquela parte da resposta transitória, né, que é essa aqui, que a gente já tinha encontrado ou reescrito ela dessa forma, né? Simplificada V0, então tenho mais V0 vezes 1 sobre S mais 1 sobre RC. E agora aplicando a transformada inversa, eu tenho que V de T, o meu circuito é a transformada inversa de 1 sobre S, é a função degrau, simplesmente. A transformada inversa deste termo aqui é uma exponencial, então tenho menos E. O coeficiente é menos 1 sobre RC, vezes tempo, também multiplicada pela degrau unitário, para deixar claro que isso aqui vale somente para o tempo maior do que zero, né? E a parte da resposta transitória, que é V0, vezes a mesma exponencial, né? Esse termo aqui tem a mesma transformada desse, então o mesmo exponencial E na menos 1 sobre RC. Né? E como todos os termos estão multiplicados pela degrau unitária, eu posso simplesmente reescrever, né, como
O primeiro termo aqui é 1, o segundo termo é exponencial de menos 1 sobre RC o tempo, e o outro termo é V0, que é uma constante vezes a mesma exponencial. Todos eles multiplicados pela integral unitário no domínio do tempo, né? Então aqui simplificando um pouquinho mais a minha expressão, colocando em evidência a exponencial, eu posso representar ainda V de t como sendo vamos ver como é que a gente pode representar, como botar em evidência a exponencial positiva, menos 1 sobre RC vezes t. Isso aqui multiplicando então V0 menos 1. Válido para t maior do que 0. Então essa aqui seria a resposta, né, para o caso supondo que a minha forçante ali para esse circuito também, a gente supôs que aquela função e de t é degrau unitário. A gente poderia fazer outros casos aí, que a função e de t, sei lá, a função e de t ela pode ser uma exponencial. Ela pode ser um cosseno. Ela pode ser uma função com mais de um termo aí, né? Seno, mais, enfim, vários comportamentos aí somados, ou pode ter mais de uma função, mais uma exponencial. Enfim, a gente pode ter N diferentes forçantes naquele circuito, e aí a gente pode aplicar o mesmo princípio, fazendo transformada inversa, fazendo a transformada de Laplace, transformando para o domínio da frequência, e aí a transformada dessa função e de t ela vai entrar na equação, né? Entra aqui neste termo. Claro que a gente não precisa lembrar desse caso, basta o quê? Aplicar as regras básicas do circuito, sei, a corrente sobre o capacitor, a tensão sobre o indutor e aplicar a LKT. A gente determinou uma LKT no domínio do tempo, né? E aplicando a Laplace, claro que a gente precisa daí saber os pares transformados, aí aplicando Laplace a gente transforma essa equação da LKT no domínio do tempo para uma LKT no domínio da frequência, ok? E aí resolve no domínio da frequência de maneira algébrica, né? Dependendo da complexidade dessa equação aí.